O presidente Lula conversou por telefone hoje com o presidente da França, Emmanuel Macron. A ligação partiu do presidente brasileiro. Segundo o Palácio do Planalto, a conversa durou quase 1 hora e os presidentes reafirmaram o apoio ao multilateralismo e ao livre comércio. Nas últimas semanas, Lula já tinha intensificado as ligações para líderes de outros países para discutir formas de defender as relações comerciais entre países e de buscar novos mercados para os produtos brasileiros. Lula já conversou com os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Também está nos planos de Lula ligações para os líderes da África do Sul, Alemanha e União Europeia. Luciene Landim volta com a gente agora sobre a conversa de hoje com Macron. Quais são os detalhes que você tem por aí em Brasília, hein? Olha, André, vários temas foram abordados. A gente tem visto o presidente Lula falar basicamente sobre tarifaço dos Estados Unidos com esses líderes internacionais. Também foi o tema, mas claro, alguns outros. Como você falou, foi uma ligação telefônica que partiu de Lula, durou quase 1 hora no dia de hoje. Lula, então, repudiou a Macron o que chamou de uso político de tarifas comerciais contra o Brasil e falou sobre o recurso que o Brasil apresentou à Organização Mundial do Comércio contra as injustificadas tarifas norte-americanas. Essa foi uma palavra usada na nota oficial do Palácio do Planalto para informar sobre esse contato, então, entre Lula e Macron. Lula disse também que o Brasil trabalha para abrir mercados para a produção nacional, com prioridade em negociações com novos parceiros como Japão, Vietnã e Indonésia. Lula e Macron também manifestaram intenção com a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia ainda neste semestre, e outros temas também foram abordados, como a gente falou, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a saída do Brasil do mapa da fome da ONU e o interesse do Brasil e da França em aprofundar cooperação em matéria de defesa. André, Síria. Pois é, e nesta quarta-feira, os Estados Unidos aceitaram o pedido de consulta ao Brasil na Organização Mundial do Comércio. As alegações do Brasil na OMC dizem respeito ao tarifaço de Donald Trump, que cobra uma sobretaxa de 50% para a entrada de produtos brasileiros no país. Além disso, também tratam da investigação comercial aberta contra o país, que inclui uma ameaça ao PIX. A resposta dos Estados Unidos, no entanto, não foi 100% pacífica não, né, Luciene? Pois é, né? Os Estados Unidos aceitaram, então, esse pedido de consulta feito pelo Brasil na Organização Mundial do Comércio por conta desse tarifaço, mas argumentou que parte das alegações brasileiras envolve temas de segurança nacional que são políticas e não passíveis de resolução pela OMC, por esse órgão que rege o comércio internacional. Também disse que as tarifas foram impostas porque ações do Brasil estão minando o Estado de Direito e ameaçando a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Esses foram alguns argumentos apresentados, então, pelo governo de Donald Trump frente a essa consulta que acontece na Organização Mundial do Comércio. Volto com vocês. É isso aí, Lu. Ainda falando sobre o governo Lula, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o vice-presidente e também ministro Geraldo Alckmin foram ao Congresso Nacional, né? Foram lá até o Congresso Nacional para apresentar um pacote de medidas para compensar o tarifaço de 50% do governo Donald Trump. Pois é, o vice-presidente Geraldo Alckmin deu detalhes sobre o plano do governo que está nessa medida provisória. A medida provisória que estabelece o crédito, fundo garantidor, compras governamentais, drawback e o PLP, que estabelece o Reintegra. Então pedimos urgência para os dois projetos que estabelecem um apoio para preservar emprego e preservar a produção dos produtos afetados pela tarifa de 50% dos exportadores brasileiros para os Estados Unidos. E, de outro lado, nós temos mais 15 projetos de lei que estão em tramitação aqui na Câmara que dizem respeito ao comércio exterior. 11 deles são acordos internacionais
acordos que estabelecem não bitributação, que estabelecem investimentos recíprocos, um deles muito importante com a Índia. Então, temos mais 11 acordos internacionais, 15 projetos de lei de interesse do comércio exterior brasileiro, além do PLP e da medida provisória do Programa Brasil Mais Soberano. A principal entidade de produtores de soja dos Estados Unidos fez, inclusive, um apelo direto ao presidente Donald Trump. Segundo a associação, a soja brasileira passou a dominar as encomendas da China por causa da tarifa de retaliação de 20% aplicada pelo governo chinês sobre produtos norte-americanos. Na carta enviada, os produtores afirmam estar à beira de um precipício comercial e financeiro e cobram que a Casa Branca priorize o tema nas negociações com Pequim. A entidade alerta que, quanto mais demorar um acordo, maiores serão os impactos para o setor. A situação rompe com a tradição do mercado. Pois é, normalmente a China compra soja do Brasil no primeiro semestre e dos Estados Unidos no segundo, mas a guerra comercial mudou essa lógica aí, levando os clientes chineses a priorizarem os produtos sul-americanos. Pois é, além da perda, nas vendas, os produtores norte-americanos relatam margens cada vez menores, com queda nos preços e alta nos custos de insumos e também equipamentos. A preocupação é que sem um acordo, os sojicultores não vão conseguir suportar um enfrentamento prolongado aí com o principal cliente. O fato é, então, que o Brasil está vendendo mais soja para a China, André.